Superman já morreu, Bruce Banner já morreu, Homem-Aranha morre praticamente 6 meses, né? Coringa já cantou pra subir, Thanos tem cartão de milhagem com a morte, até o Lobo já bateu as botas uma vez, pra vocês terem noção, e toda essa galera que eu tô falando voltou. Qualquer pessoa que lê quadrinhos já sabe, morrer não quer dizer nada. Mas será que não mesmo? Por incrível que pareça, existem personagens nas revistas que morreram pra valer. Foi morte morrida, sem volta, sem truque. Tipo, sem nada, morreu. A gente deu uma passadinha aqui no cemitério, a gente descobriu 7 personagens que continuam falecidos, não sei porquê. Anos depois das mortes, eles ainda estão falecidos. Acende uma vela aí, faz um minutinho de silêncio, que esses caras provavelmente não voltam nunca mais. Hein, Trunks? Meter aqui! Galera, o primeiro super-herói a morrer numa revista foi o Cometa, pois é. Você nunca ouviu falar? Pois é, deve ser porque ele morreu em 1941. Ou então porque ele era um personagem da extinta Pep Comics. O Cometa surgiu na Pep Comics número 1, pra morrer na edição número 17. O cara foi seguido por bandidos até o apartamento dele e encheram o herói de azeitona. Você acha que a carreira de super-herói é fácil, né? Não. Agora, qual foi o super-herói mais antigo a voltar da morte? De novo, o Cometa. O super-herói passou por um renascimento nos anos 60, quando passou a ser propriedade da Archie Comics. O Cometa ressurgiu de novo pela DC Comics nos anos 90 e teve uma nova chance em 2010. Pra quem tá morto, o Cometa é melhor que muita gente, né? Então assim, esse lance de voltar dos mortos faz parte do DNA dos quadrinhos. Agora, gente que morre e não volta, que aberração é essa? Quem são essas pessoas? É que pode morrer e nunca mais voltar, né? Pô, não, eu sei, nos quadrinhos, né? Mas você vai descobrir agora, só capricha, sabe em quê? Não é like não, hoje eu queria inscrição. Pode se inscrever? Por quê, Peter? Porque nós somos atualmente o 3º maior canal nerdístico do mundo. Pois é, um canal BR. Os 2 maiores são Watchmojo e IGN, né? A IGN. Então, eles são canais gringos que falam inglês, falam pro mundo inteiro. Nós só falamos português e a gente tá em 3º lugar graças a vocês que estão aí. Ou vocês estão entrando agora. Sejam bem-vindos, ó, 3 vídeos por dia há 8 anos. A gente não para, é incansável. Muito obrigado de coração, vai ser bom demais a gente dar uma cutucada ali na IGN. Os gringos, ok, esses brasileiros. Mas vamos lá, obrigado de coração. Capitão Marvel. Muito antes da Carol Danvers existiu o Marvel, ok? Não é Marvel, é Marvel. O Guerreiro Kree, ele traiu o próprio povo dele para defender a Terra e adotou o nome de Capitão Marvel. Durante anos, ele encarou ameaças tipo nível Thanos, tá? E ajudou a proteger o planeta. Hoje em dia, ele tá praticamente esquecido. Afinal, o Capitão Marvel faleceu em 1982 numa graphic novel especial. A morte do herói permanece respeitada até hoje, ele não voltou. O mais inusitado é que o Marvel não morreu em combate, ele não morreu em sacrifício, ele morreu pro câncer. Pois é. Foi a forma que o roteirista Jim Starlin encontrou para falar sobre uma doença muito séria e muito cruel no mundo real. 2. Rorschach. Eu já contei aqui pra vocês que o Alan Moore era muito louco. Pois é, o Alan Moore era muito louco. Pronto, agora contei. Ele recebeu a missão de adaptar os personagens da Charlton Comics pra DC e criou uma história que revolucionou os quadrinhos. Watchmen. Pois é, ele criou os Watchmen. Como ele aloprou demais, a DC pediu pra trocar o nome de todos os personagens. O que seria o Questão acabou virando Rorschach, que é um vigilante sombrio, depressivo, né? Que acreditava na justiça acima de tudo. O Rorschach termina a série desintegrado pelo Dr. Manhattan. A DC até ressuscitou a história nos últimos anos, colocou outro personagem assumindo o manto do Rorschach, mas o Rorschach original continua morto. 3. Columba. Em 1985, a Crise nas Infinitas Terras mudou tudo na DC Comics. Foi um reboot mesmo, casca grossa, tá? A Supergirl morreu, o Flash morreu, vários outros heróis também morreram. Universos, né? O universo inteiro deixaram de existir. Praticamente tudo que aconteceu ali acabou sendo revertido em reboots e outras crises. Mas a morte do Don Hall, Columba, nunca mudou. O herói morreu para salvar civis durante o ataque final do Anti-Monitor. Columba fazia parcerias com o irmão dele, Hank Hall, Rapina. Columba era um bom cara, um bom moço, né? Representando as forças elementais da Ordem. Rapina era meio que vida louca, representava o caos. De lá pra cá, Rapina morreu e ressuscitou várias vezes na continuidade. Mas o Columba original nunca mais voltou, é por isso que ele tá nessa lista. 4. O Caçador. Quando Frank Miller matou Elektra décadas atrás, o roteirista pediu e a Marvel concordou. Elektra não poderia ressuscitar sem o Frank Miller aprovar. O tempo passou e a Marvel passou por cima do Frank Miller. Na DC foi diferente. Em 2006, Archie Goodwin trouxe o Caçador de volta da morte. Ele era um personagem famoso dos anos 70 e voltou numa minissérie tipo incrível, fantástica. Só que o Archie Goodwin foi lá e depois matou o cara de novo. O roteirista brincou com isso.
Paul Kirk era um assassino dos anos 70 que morreu, mas foi clonado para formar um exército. No final, ele sacrifica para destruir tudo. O roteirista pediu para deixar o destino do caçador assim e a editora cumpriu a palavra. Até agora. 5. X-Force. Falando em brincar com a morte, quem abusou disso foi o roteirista Peter Milligan. Quando ele assumiu a revista X-Force, ele criou uma regra, tá? Qualquer um podia morrer. E foi o que ele fez. Na primeira edição, quase todos os integrantes do grupo bateram as botas. Olha isso. Na primeira edição, galera. Foi um susto, né? Pegou todo mundo de surpresa. Quem sobrou no grupo acabou ganhando o desenvolvimento e tal, né? A galera começou a gostar daqueles novos heróis. A revista ganhou popularidade. O grupo mudou de nome para X-Táticos, né? Os X-Táticos. Aí Peter Milligan matou todo mundo na última edição. O bagulho foi, tipo, muito louco, muito inusitado, até pra quadrinhos. A equipe tá renascendo agora na Marvel, mas com novos integrantes. Mas quem morreu, morreu. 6. Gwen Stacy. Quem tá com saudade da Emma Stone como Gwen Stacy não se conforma com a morte dela. Só que o que pouca gente sabe é que a personagem da Gwen Stacy passou muito pouco tempo entre nós. Gwen Stacy surgiu nas revistas do Homem-Aranha em 1965 e morreu em 1973. Galera, foram só 8 anos de quadrinhos. Foi o suficiente pra virar uma lenda, concorda? Quase 50 anos se passaram e a morte dela ainda sacode o coração dos fãs. A Marvel provocou algumas possíveis ressurreições, mas foram clones, robôs, esse tipo de coisa, né? Coisa parecida. A verdadeira Gwen Stacy nunca foi substituída e até hoje representa uma das mortes mais doloridas das histórias em quadrinhos. 7. Tio Ben, 1962. No quesito tristeza, só uma morte supera a da Gwen Stacy, a do Tio Ben. O homem que foi um pai pro Peter Parker morreu por causa de um vacilo, um gesto de egoísmo do garoto, né, do Peter Parker. A morte do Tio Ben foi o ponto de virada justamente pro surgimento do Homem-Aranha. É a culpa que o Peter Parker vai carregar até o último dos dias dele. O personagem Ben Parker nunca foi ressuscitado e nunca vai ser. Mas as palavras dele são imortais, né? Com grandes poderes vem grande responsabilidade. Essas são palavras que são definitivas, não só pro Homem-Aranha, mas para qualquer super-herói. Pra qualquer pessoa da vida real, né? Da ficção, do mundo real, não importa. Essa frase é muito bacana. Então assim, pra cada um dessa lista, existem pelo menos 10 personagens das histórias em quadrinhos que já voltaram da morte. Ou seja, um que nunca voltou e 10 que voltaram. É mais comum voltar do que ficar. Mas, fica o aviso, de vez em quando os editores cumprem o que prometem e a morte sim é permanente. É por isso que a gente fica tenso. A gente não sabe quando vai vir a próxima, né? E tem personagens, por exemplo, que morre e fica anos, né, sem voltar, como foi o caso do Capitão América lá, depois de Guerra Civil, ficou um ano sem aparecer nas bancas. Eu tava comprando direto revista na banca de jornal, achei que tinha acabado o Capitão América. Tanto que quando ele voltou, quando apareceu de novo na capa de uma revista, que eu sabia que era o Steve Rogers e não outro vestindo o mano dele, eu comprei, que eles são muito felizes, falei, não é possível, voltou. Agora eu levanto essa bola pra vocês. Qual o personagem dos quadrinhos você ficar mais bolado se morresse de verdade? Tipo, morrer de não voltar mais. Qual você seria mais impactado? Superman? Homem-Aranha? Tony Stark? Comenta aqui embaixo. E não sai sem se inscrever, a sua inscrição vai fortalecer, não a mim, galera, ok? Ao canal. E o canal não é o Peter. Muitos de vocês acham que o Ei Nerd é o Peter. Não, o Ei Nerd é Peter, é Thiago, é Renan, é Bruno, é Matheus, é Will, Ih, rapaz, é gente pra caramba que eu vou esquecer aqui agora. Bernardo, Luiz, Heron. Ih, esqueci, é muita gente. Então é muita gente aqui que eu tô esquecendo. Mas a gente ia ficar muito feliz com a tua inscrição. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui!